Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é sobre Feng Shui. Feng Shui é uma técnica, um sistema tradicional chinês, né, que pertence ao esoterismo chinês. Já vou deixar bem claro que eu não sou consultor, não é? Existem os especialistas que podem prestar esse tipo de consultoria. Eu não sou especialista. Esse vídeo é mesmo para fazer um resumo e apresentar em termos gerais alguns conceitos sobre Feng Shui. Como eu disse, pertence à categoria do esoterismo chinês. É uma das muitas técnicas que pertence ao esoterismo chinês, que tem uma abordagem totalmente distinta da abordagem do esoterismo ocidental, né? Abordagem completamente diferente. Então, sobre o Feng Shui, o termo Feng Shui significa vento e água. Esse termo ele foi tirado de um livro do autor chamado Guo Po, que viveu de 276 a 324 da era cristã. Um livro dele chamado Livro do Sepultamento, que tem um trecho nesse livro que ele diz: o vento dispersa o qi e a água acumula. Então, partindo desse trecho desse livro dele, criou-se o conceito, o termo Feng Shui, que já vem sendo praticado já antes de Cristo. É uma técnica na China, é uma técnica milenar, né? Esse sempre foi uma técnica sempre mantida com muita restrição pelos chineses, né? Os chineses, eles nunca divulgavam sobre o Feng Shui para estrangeiros, eles sempre mantinham com muita restrição. Os primeiros estrangeiros ocidentais a tomarem algum contato com o Feng Shui foram os missionários jesuítas, mais ou menos no século XVII. Quando eles chegaram na China, tiveram esse contato, alguns missionários jesuítas, eles notaram que os chineses, eles faziam essas mudanças de alguns objetos, eles levavam em conta a arquitetura da casa, né? Ou do local público. Então, os primeiros ocidentais a escreverem sobre Feng Shui foram os missionários jesuítas, mais ou menos no século XVII. Esse sempre foi um segredo mantido com muita restrição pelos chineses, né? Da mesma forma que a Cabala sempre foi tratada com muita restrição pelos judeus, só mesmo depois de muito esforço de alguns místicos cristãos que conseguiu-se ter acesso a algum conteúdo de Cabala. Da mesma forma, os chineses eles sempre mantiveram com muita restrição sobre o Feng Shui. E depois desse contato aí com os ocidentais, o tema ele veio à tona nos círculos esotéricos ocidentais, mais ou menos no final da década de 80, na Califórnia, né? A Califórnia, quem não sabe, tem muitas pessoas que têm interesse em esoterismo em geral, e também tem muitos imigrantes chineses, né? E aí o pessoal da nova era, eles começaram a reparar esses detalhes que os chineses faziam. Especialmente eles penduravam aquele baguá, não é? O símbolo do yin yang, com os trigramas em volta e um espelho no meio. Isso aí chamou a atenção do pessoal, mais ou menos da década de 80, na Califórnia. A partir daí houve vamos dizer assim, um renascimento do interesse pelo Feng Shui. E os primeiros ocidentais
começaram a se formar no Feng Shui, começaram a entender do que se tratava, né? Mais ou menos ali na década de 80. O que é importante ressaltar é que o Feng Shui ele não busca mudar a arquitetura da casa. O Feng Shui ele busca adaptar os objetos e alguns conceitos arquitetônicos para tirar o melhor proveito do Qi positivo, né? A ideia básica é que toda a casa, o Qi, a energia vital que na tradição esotérica chinesa chama de Qi, toda a casa, o Qi, ele entra, ele circula pela casa toda e sai. A proposta do Feng Shui é simplesmente fazer algumas modificações para tirar o maior proveito desse Qi, né, do Qi positivo. São alguns conceitos bem básicos mesmo. Como eu disse, eu não sou especialista na área, mas basicamente é feito, por exemplo, um diagrama desse aqui, né, o Bagua, que tem no meio Taiji, o Yin Yang, e em volta aqui os 8 trigramas, e aqui no meio é como se fosse adaptada à planta da casa. No meio, geralmente, eles colocam um espelho e dentro de cada trigrama ele cobre uma área da casa específica, né? Prosperidade, fama, relacionamentos, criatividade, amigos, trabalho, espiritualidade e família. Então, esse é um diagrama bem básico, vamos dizer assim, um ponto de partida, né? Que é esse. Geralmente se coloca um espelho no centro da casa para ajudar a dispersar de maneira positiva o Qi, e divide-se as áreas da casa em áreas diferentes, né? Tópicos diferentes, e é feito as mudanças, né? De acordo com cada tópico de cada área. Outro conceito típico do esoterismo chinês, enquanto que no esoterismo ocidental existe uma ênfase nos 4 elementos, uma coisa aí que veio desde Aristóteles, né? Fogo, vento, terra e água. No esoterismo ocidental existe uma ênfase nesses 4 elementos, mas no esoterismo chinês é diferente, né? Os elementos que eles levam em consideração, que influenciam as mudanças na natureza, são 5 e não 4. São o fogo, terra, metal, água e madeira. Dentro do esoterismo chinês, se considera que esses elementos eles estão se transformando uns nos outros, né? Aqui nesse diagrama, como vocês podem ver, eles consideram isso, né? Os elementos estão se transformando. Madeira em terra, terra em água, depois em fogo, depois em metal, terra, metal para água, a água alimenta a madeira alimenta o fogo, e por aí vai. Os elementos eles estão se transformando uns nos outros, e esses elementos eles não são os 4 da tradição ocidental, eles são 5, que são mais considerados na tradição chinesa. Eles levam em conta o metal e a madeira como elementos também, né? Aqui, por exemplo, é feito uma comparação com o formato arquitetônico em relação a qual elemento está. Ele assim comprido na vertical, esse tipo de arquitetura relacionada à madeira, triangular relacionado a fogo, quadrado relacionado à terra, redondo relacionado a metal
E fluido assim é relacionado à água. Para começar, para ter um conceito bem básico, esse aqui eu acredito que é um bom começo, esse livro aqui, de Richard Webster, 101 dicas do Feng Shui para o seu lar, de Richard Webster, da editora Pensamento. Eu acho que é um bom começo. É um livro bem basicão, ele é pequeno, né? É um livro pequeno, conceitos bem básicos mesmo. Eu acredito que seja um bom começo. São escolas diferentes, né? Existem algumas escolas do Feng Shui que levam em consideração a posição da bússola. Outras não levam em consideração a bússola. Existe, hoje em dia, inclusive, um conceito de Feng Shui científico, né? Já existem escolas que têm uma abordagem muito mais científica sobre Feng Shui. Esse daqui é um livro que tem uma abordagem mais flexível, é um estudo mais amplo, mais avançado, do Marcos Murakami, Feng Shui Clássico nos Novos Tempos. Marcos Murakami, ele é consultor de Feng Shui, ele presta esse tipo de consultoria. Feng Shui Clássico nos Novos Tempos. Só que esse livro aqui é um estudo mais aprofundado, né? Eu não recomendo para quem está começando a ter o primeiro contato, que ele faz um estudo mais aprofundado e ele busca ter uma abordagem mais flexível em alguns pontos, né? Não tão engessada, ele busca uma abordagem mais flexível em alguns pontos. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje, alguns conceitos bem básicos mesmo. Para entender o Feng Shui, é necessário entender a abordagem do esoterismo chinês, que é bem distinto do esoterismo ocidental, né? Em muitos aspectos é bem distinto, mas esses são os conceitos bem básicos que eu queria falar sobre Feng Shui, não é? Para quem tem interesse, esses livros aí que eu indiquei, não é? Era bem um resumo mesmo que eu queria falar sobre esse tema Feng Shui, não é? Como eu disse antes, eu não sou especialista, eu não presto esse tipo de consultoria, mas são alguns conceitos bem básicos mesmo que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado quem se inscreveu, quem vem acompanhando. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo se você tem alguma sugestão. E valeu!